No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Sem problema, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E nesse programa, Chico Xavier e a prosa entre amigos. Dúvidas sobre a evolução de animais. E você sabe qual o país onde tem mais vegetarianos no mundo? Você já pensou em ler para o seu pet? A inovadora iniciativa que está virando moda no mundo, ler para animais em abrigos. Tudo isso e mais curiosidades sobre animais. Tem alguma dúvida? Envie para mim. Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas e dicas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Chico Xavier disse em roda de amigos: por mais tarde que eu vá deitar, sempre me levanto muito cedo, com os primeiros raios do sol, para alimentar os animais que vivem aqui conosco. Trata-se de uma obrigação que não relego a ninguém. Enquanto puder, serei eu a cuidar deles. Nas noites frias, forro-lhes a cama com jornais e cobertores. Alguns deles, inclusive, já se habituaram a tomar água gelada em dias mais quentes. A água precisa estar fresquinha, retirada da geladeira. É o mínimo que a gente pode fazer para quem nos dá tanto carinho. E não deixo que a vasilha da água servida a eles crie lodo, nem consinto que se misture a comida de hoje com a de ontem. Os animais, assim como toda a natureza, estão sob a nossa tutela nesse mundo. Um dia haveremos de prestar contas dos nossos atos para com eles também. No mundo espiritual, nas dimensões mais altas, os animais não são maltratados como acontece na Terra. Existe respeito por toda a criação. Aqui na Terra, o que antes os homens faziam para com outros homens, agora fazem com os animais, que sofrem muito. A exploração, a morte, muitas vezes com requinte de crueldade. Eu já vi muitas vacas chorando por outras, quando eram buscadas para serem mortas nos frigoríficos. Aquilo me cortava o coração. Os bezerros que choravam por suas mães, das quais às vezes eram apartados com violência. Muitos me dizem: mas a ciência, Chico, necessita dos animais como cobaias. Sim, ainda necessita, mas quando o homem tiver verdadeiro amor, tudo isso se lhe dispensará. Há karma do homem para com os animais também, aliás, em relação a toda a natureza. Eu não me importo se, por exemplo, vou dormir às 4, 5 horas da manhã. No máximo às 6 devo estar de pé. Enquanto eu puder, vai ser assim. E só depois que eu os alimento é que vou tomar meu café. Esse trecho dos muitos em que amigos relatam os ensinamentos de Chico está no livro Chico Xavier, o Amigo dos Animais, de Carlos A. Bacelli. E não são apenas palavras. Chico era conhecido pelo seu amor e dedicação aos animais. O ouvinte quer saber. O ouvinte pergunta: somos espíritos e antes de estarmos na forma humana, já estivemos na forma animal, correto? Sendo assim, dá para saber quantos e quais animais já fomos?
Olá, querido ouvinte, muito obrigada pela pergunta. Sim, somos espíritos e na nossa evolução já passamos pela fase animal. São elos da evolução do espírito e precisamos estagiar em cada uma delas. Mas não podemos saber por quantas e quais espécies animais já passamos. Essa informação, no nível evolutivo dos habitantes do planeta, é impossível de obter, pois que a maioria de nós não somos primários da Terra. Mas podemos especular diante de tudo que já tivemos acesso. Sendo assim, podemos ter como certo, ao menos no nosso universo, que um espírito, ao adentrar o reino animal, começará primeiramente pelos animais mais simples, poucas células, depois vai agregando mais capacidade e subindo, criando corpos mais complexos e atuantes. No pleno vigor de suas capacidades como animal, o espírito vai encarnar em animais selvagens, aqueles animais que ainda estão longe de adentrar a humanidade, que vivem para o instinto. Depois de ir aprimorando seus instintos entre os selvagens, o espírito vai estagiando entre espécies mais inteligentes e sociáveis, que vivem em bandos e se protegem, até que está pronto para ir sendo domesticado e adentrando as famílias. E para isso, ele passará por algumas espécies de mamíferos que conosco convivem, tais como cães, gatos, cavalos, bois, cabras e tantos outros que fazem parte de nossas vidas. Mas é a necessidade desse espírito que vai definir sua espécie, ou seja, se ele precisar ser servil, nascerá entre cavalos, bovinos e outros que auxiliam o homem. Eu creio que não estagiamos em todas as espécies, pois que algumas são muito parecidas, mas podemos nos demorar nessa ou naquela espécie, indo e vindo até aprender o que for mais necessário para a nossa evolução como espíritos. Não é incomum o mesmo espírito estagiar em curto espaço de tempo entre gatos e cães. Eu tenho um espírito aqui comigo que já foi minha cachorrinha, quase 30 anos atrás, e agora é minha gatinha. Compaixão, amor, higiene, respeito e servidão. É para isso que um espírito estagia entre os animais. Para que vá se preparando para o momento do salto evolutivo, para o momento em que descobrirá seu lugar de seres individuais, e então o ego passará a guiar esse espírito. O instinto, então, será usado de outra forma. De instinto de sobrevivência, o espírito passará a usar o instinto de preservação. Ele aprenderá seu papel no mundo e atuará nele, quase sempre, de forma negativa. Sendo assim, já fomos inúmeros animais em inúmeras espécies, mas não podemos saber quais, pois que muitos desses animais nem conhecemos, pois que não são desse mundo. Penso que um dia, quando evoluirmos bastante, podemos ter acesso a isso. Mas será que teremos esse interesse quando evoluirmos e as formas deixarem de ser importantes? A curiosidade de querer conhecer nossa origem ainda é parte do nosso ego, e um dia deixaremos de ser o eu, para dar lugar ao nós. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Foi notícia! Foi notícia! Um cantor do Amazonas afirmou que o cachorro morreu no sábado, 29 de novembro, após sofrer um infarto em decorrência dos fogos de artifício durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo pela final da Libertadores. O cantor Matheus Santaella disse que conviveu durante 8 anos com o cachorro Ozzy. Santaella afirmou que o cachorro sofreu um infarto e que essa foi a segunda vez que ele perdeu um cachorro por conta de fogos de artifício. E ele faz um apelo emocionado em redes sociais. Por favor, não soltem fogos de artifício em áreas residenciais. Não só pelos cães, mas crianças autistas e idosos. Vocês não têm ideia de como uma mínima ação irresponsável pode se desdobrar na vida dos outros, escreveu ele. A morte do cachorro Ozzy reacendeu o alerta sobre os riscos que explosões sonoras representam para animais domésticos. O episódio evidenciou como barulhos intensos comuns em datas festivas podem provocar estresse extremo, pânico e até fatalidades, reforçando a importância de responsabilidade e empatia na hora de comemorar. O barulho dos rojões causa desespero em pets e animais silvestres. O ouvido canino é capaz de perceber uma frequência maior de sons, se comparado a humanos,
e detectá-los a uma distância 4 vezes maior. Para cães, barulhos acima de 60 decibéis, que equivale a uma conversa em tom alto, podem causar estresse físico e psicológico, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Fogos são proibidos em algumas cidades. Entre elas estão Belo Horizonte e Campo Grande. Essa é uma medida que beneficia não só animais, mas também idosos, bebês, pessoas com autismo e com outras questões de saúde. Eu tenho um filho autista e sei das dificuldades quando é preciso fazer algum barulho em casa, como processador ou furadeiras, a forma como isso o incomoda. Não são só rojões que podem afetar pessoas e animais sensíveis. As acelerações de motos, aqueles estalos de escapamentos, que são tão irritantes e perturbadores quanto rojões. E esses são diários, não precisa ter evento para acontecer, basta ter um indivíduo inconveniente querendo aparecer. Eu penso que podemos medir a evolução de uma sociedade pelo barulho que ela faz. E a nossa, infelizmente, ainda está muito atrás do que se espera do planeta Terra. Foi notícia, foi notícia. O ouvinte quer saber. E mais uma pergunta sobre evolução que pode servir como um segmento da primeira, caso tenha ficado dúvidas. A amiga e ouvinte nos pergunta: eu tenho dificuldade para entender a evolução. Como os seres humanos são superiores aos animais em evolução, se vemos tantos homens cometendo ato de selvageria e tantos animais se sacrificando para salvar vidas, sem importar-se com a espécie. A evolução não se daria ao contrário? Animais e depois homens? Olá, amigo ouvinte. Não é ao contrário. Espíritos, quando vivem sua evolução primária, sempre serão animais antes de serem humanos. O que acontece na evolução, no salto da fieira animal para humana, é que esse salto vai acrescentar um ingrediente especial ao espírito animal, que é a consciência de si mesmo, da sua existência. Sendo assim, ele perceberá todos os atributos humanos que o difere dos demais seres da criação. Dá-se a isso o nome de ego ou orgulho, coisa que os animais ainda não possuem. O espírito vai se conhecer e reconhecer no mundo, e nessa transição entre espécies, ele começará a se encher da consciência de si mesmo. O orgulho é o maior causador de todos os males humanos que conhecemos. Pelo orgulho exacerbado, o homem encena as piores barbáries no planeta. A vaidade, o preconceito, o egoísmo, os vícios, a inveja, a cobiça, são resultado do orgulho doente, do amor exagerado que sentimos por nós mesmos. Mas o orgulho, com o tempo e as sucessivas encarnações, cederá lugar ao amor universal, e o homem perceberá que não é um ser à parte da criação, mas que parte dela, responsável direto pela preservação do planeta e a proteção dos irmãos menores, os animais. Para isso, amigo ouvinte, recomendo uma boa dose de paciência para com nossos irmãos humanos e muita oração. Eu vejo essa questão como uma criança que ficou adolescente. Percebe como mudam? São a mesma pessoa, mas o adolescente fica grosseiro, vaidoso e muito temperamental. Em alguns casos, nem reconhecemos mais nele a inocência e a beleza da criança que já foi. E imagine, então, a mudança de espécie. O pobre animal vai se sentir um Deus encarnado e agirá como tal. Mas, como eu já falei em vários programas passados, pode haver, para espíritos ovoidizados, a evolução secundária, onde esse espírito que deixou de ter uma forma perispiritual precisará refazer algumas lições, tentando recuperar sua forma perispiritual que perdeu, e ele poderá renascer como animal. E talvez, e aqui eu friso o talvez, esse animal possa ser diferente dos demais animais. Podem até nos surpreender com suas atitudes. Sendo assim, amigo ouvinte, não duvide da perfeição que é a evolução. Somos nós imperfeitos que temos dificuldades em entender. Paciência, um dia todos nós seremos seres de luz.
Espero ter conseguido responder sua pergunta. Obrigado e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você sabe qual o país considerado o mais vegano do mundo? Se pensou na Índia, errou. A Índia é frequentemente citada como o país mais vegano devido ao grande número total de vegetarianos e veganos, com algumas estimativas sugerindo que 19% da população não consome carne diariamente. Mas como a Índia é um país superpopuloso, considerado o mais populoso do mundo, é normal que tenha muitos vegetarianos e veganos. E Israel, por outro lado, é conhecido como a capital vegana do mundo, por ter a maior concentração de veganos em relação à sua população, que só para ter uma ideia, é de apenas 1% dos habitantes da Índia. A cidade de Tel Aviv, em Israel, também abriga o maior festival vegano do mundo. E é ao norte de Israel, 600 metros acima do nível do mar, que fica Amirim, a cidade onde todos os habitantes são veganos ou vegetarianos. Criada no final dos anos 1950, a atmosfera de paz e tranquilidade também contribui para tratamentos de saúde em spas especializados. A mistura entre esse ambiente positivo e uma alimentação à base de vegetais se reflete na longevidade da população. Aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar o local afirmam ser muito comum encontrar idosos com mais de 70 ou 80 anos esbanjando vitalidade e disposição. Nenhum tipo de carne é permitido em Amirim. E com apenas 4.000 moradores, Amirim foi a primeira cidade em Israel a instituir alimentação à base de vegetais e orgânica. O destino nas montanhas da Galileia é cercado por florestas nativas, lagos, além de casas de madeira para hospedagem, com decoração inspirada no melhor estilo provençal. O local costuma atrair turistas pela gastronomia à base de plantas, pelos vinhos, frutas típicas e prática de esportes mais radicais, como o rafting. Um local onde a energia de Jesus foi sentida de perto. E talvez não seja coincidência ser o local onde o amor e respeito pela natureza e os animais tenha chegado primeiro. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. E já que falei sobre Israel ser o país mais vegetariano, vegano do mundo, olha que iniciativa legal. Há um lugar em Olesh, Israel, que dá uma nova chance a animais abandonados, maltratados ou em risco de acabar em algum matadouro. Chama-se Fazenda Santuário Liberdade, instituição que resgata animais deficientes, animais que na sua maioria se destinavam à indústria alimentar. Por lá é comum ver burros de 3 pernas, vacas com próteses, ovelhas com as pernas ligadas ou quaisquer animais que tenham alguma deficiência. São todos recolhidos e cuidados. Com a Fazenda Santuário, espera-se que as pessoas sejam capazes de ver os animais como criaturas livres, com os quais se pode viver lado a lado em harmonia, sem os ferir, abusar ou explorar. Funcionando como o único refúgio de animais em Israel, país que, como eu já mencionei, está por se tornar um império do veganismo, o santuário conta com o apoio de voluntários que alimentam, cuidam e tratam das centenas de animais abrigados que circulam livremente por lá. A ideia é criar uma mudança de consciência, na maneira como os humanos veem a terra, os animais e a eles próprios. Assim, para ser voluntário, são necessárias visitas guiadas ao local. E já que conhecimento é poder, acredita a equipe responsável pelo lugar que em breve será possível exibir palestras ou workshops sobre o impacto da indústria alimentar nos animais, no meio ambiente e na saúde humana. A verdade dentro dessa matéria é que, com exceção de alguns pets e algumas pessoas interessadas, os seres humanos não encontram tempo para cuidar de animais deficientes.
restando como alternativa o descarte desses animais, seja para a indústria da carne ou sacrificando-os. Mas os tempos estão mudando, e da mesma forma que os humanos são amparados quando acometidos por deficiências, um dia os animais de qualquer espécie encontrarão em nós o amparo sem limites. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E olha mais uma iniciativa inspiradora. Um dos maiores abrigos de animais de Nevada, em Las Vegas, implementou uma bela iniciativa com o propósito de oferecer mais bem-estar aos gatos e cachorros abandonados que vivem no local. A associação abriga centenas de animais, entre cachorros e gatos, e oferece assistência aos pets do resgate até a adoção. Contudo, eles perceberam que, embora as doações de produtos de alimentação animal e de cuidados básicos seja fundamental para oferecer assistência aos animais, não era suficiente para os cachorros abandonados. Com o passar do tempo, os cães do abrigo começaram a apresentar sinais de ansiedade canina, provavelmente devido à falta de contato humano e ao ambiente de confinamento. Então, eles tiveram a ideia de lançar um programa de leitura com crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos para lerem para os cachorros do abrigo. Eles convidam um grupo de até 9 jovens semanalmente para participar do programa. Ao chegarem lá, as crianças têm acesso aos livros e a um banquinho para se sentarem de frente para o canil de cachorro. Algumas crianças escrevem suas próprias histórias e podem lê-las para os cães. E essa ideia já está sendo implantada em uma biblioteca da Estônia, ao norte da Europa. As crianças leem em voz alta para os cachorros, que atentos levantam as orelhas e olham fixamente para elas. E essas sessões de leitura com os cães ajudam as crianças a ter mais confiança em si mesmas e a se expressar mais livremente, sem medo de errar, já que os animais não julgam. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter esbarrado em alguma postagem sobre a campanha Dezembro Verde, que é dedicada à conscientização sobre o abandono de animais, um dos problemas mais graves relacionados ao bem-estar animal no Brasil. De acordo com o Índice de Abandono Animal de 2024, cerca de 30,2 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono no país, expostos diariamente à fome, a doenças, a maus tratos e a acidentes. O abandono é reflexo direto da falta de preparo e da negligência de muitos tutores, que não compreendem a dimensão da responsabilidade ao assumir os cuidados de um animal. Além de colocar em risco a vida dos pets, essa prática contribui para a superlotação de abrigos e organizações independentes, que frequentemente enfrentam escassez de recursos para manter resgates, tratamento veterinário e alimentação adequada. A campanha reforça que cuidar de um pet vai muito além do carinho. É dever do tutor garantir alimentação de qualidade, acompanhamento veterinário regular, vacinação, controle de parasitas e um ambiente seguro. Outro aspecto fundamental é respeitar o processo de adaptação, que varia conforme o histórico de cada animal. O tempo necessário para que o pet se sinta seguro em um novo lar pode levar semana ou até meses, exigindo compreensão e persistência por parte da família. Mas não são só os animais abandonados que sofrem com a negligência. Há muitos tutores que deixam os animais saírem e depois que os animais se cansam devagar e voltam para casa, encontram o portão fechado, sendo forçados a ficar na calçada até que o tutor resolva abrir o portão. Perto da minha residência há um gato que está sempre implorando para que abram o portão para ele. Está sujo e mal cuidado, mas possui um suposto lar. Não foi abandonado, mas nesses casos não sei qual o pior. Adotar é importante, mas só adote se tiver condições de cuidar. Caso não tenha, ajude aqueles que estão com o quintal cheio. Você sabia?
Que os pandas gigantes estão em extinção não é segredo a ninguém, e que a China tem conseguido resultados incríveis na preservação e aumento populacional dessa espécie também não é segredo. Mas por que os pandas gigantes quase desapareceram do planeta? Para entender por que os pandas estão ameaçados de desaparecer, também precisamos compreender suas necessidades alimentares únicas. Os pandas alimentam-se exclusivamente de bambu e, consequentemente, só conseguem prosperar em florestas de bambu e florestas mistas com altas concentrações desse alimento. Essas áreas têm sido ameaçadas pela atividade humana ao longo dos séculos 20 e 21. Na antiguidade, sabia-se que as populações selvagens de pandas gigantes se estendiam por grande parte do sul da China até o Vietnã e Mianmar. Mas as mudanças climáticas em larga escala e o desmatamento causado pelos humanos provocaram uma grande perda de habitat. Pandas são solitários, comem quase só bambu, passando até 14 horas por dia mastigando. São escaladores e nadadores ágeis, não hibernam e têm um falso polegar para segurar o bambu. Sua pelagem preta e branca serve para camuflagem na neve e sombra, e eles são um símbolo da China. Por serem animais de grande porte, os pandas gigantes têm poucos predadores naturais, mas podem ser vulneráveis a ataque de outros animais, como ursos, leopardo das neves e cães selvagens. Historicamente, os humanos caçavam panda por sua pele, mas devido ao seu status de espécie ameaçada, matar ou mutilar pandas ou comercializar suas peles pode ser passível de punição pelo governo chinês. Como o bambu que os pandas comem tem baixa densidade nutricional, eles precisam consumir uma grande quantidade todos os dias. Consequentemente, os pandas levam muito tempo para digerir a comida e não têm uma vida muito ativa. Outro fator para o declínio da população de pandas gigantes é que eles frequentemente não geram filhotes suficiente para se sustentarem. As fêmeas de pandas são normalmente férteis apenas por alguns dias do ano, o que significa que podem passar vários anos entre as gestações. As fêmeas podem dar à luz a 1 ou 2 filhotes por vez, mas só têm energia para cuidar de um. Infelizmente, na natureza, o segundo filhote costuma ser abandonado. E dizem que os pandas se extinguiram, pois que são desajeitados e muito propensos a acidentes, verdadeiros bobalhões. Agora me diz, os pandas são ou não são animais incríveis? E chegamos ao fim de mais um programa. Para esse domingo, paz e amor a todos os seres vivos deste planeta. Que essa semana seja abençoada por Jesus e amparada pelo amor da nossa Mãe Maria. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.